Olá, queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente. Não estou podendo, pude ir até a igreja para fazer, para ministrar aula e, presencial para os irmãos que lá estivessem, normalmente estão, mas eu falei com o pastor Júlio, não seria bom a gente deixar de pelo menos conversar e continuar um pouquinho falando do que nós temos ministrado, aprendido e caminhado aí no Antigo Testamento, na Palavra de Deus nesse período. Então, nós vamos continuar falando sobre o livro de Josué, tá? E nós, na aula passada, nós caminhamos até a travessia do Jordão com o povo, não foi isso? Então, mas a gente, atravessando o Jordão, nós ainda não entramos na terra, nós precisamos entrar na terra. Então nós vamos dar continuidade hoje a partir do momento em que o povo faz a travessia e começa então a pisar em Canaã. Mas vamos fazer isso orando, vamos começar orando, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, fale às nossas vidas e que Ele vivifique a palavra dele para que nós possamos realmente ler, mas mais que compreender, recebermos a revelação do Espírito. Amém? Feche os teus olhos aí na tua casa também. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque podemos nesse instante, Senhor, meditar um pouco mais na tua palavra. Senhor, nós queremos declarar o nosso reconhecimento do quanto nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra, o quanto nós precisamos, Senhor, da direção do Teu Santo Espírito, da inspiração do Teu Santo Espírito, para que de fato, Senhor, a Tua Palavra, ela possa entrar no nosso coração, nós possamos nos apropriar dessas verdades, muito mais do que ler, muito mais do que ouvir a respeito, nós possamos nos apropriar dessas verdades, porque são verdades da Tua Palavra, a palavra que não volta vazia, a palavra que é poderosa, palavra que é vida, que é alimento. Então, Senhor, nesta manhã, fala conosco, Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos te bendizendo, nós oramos te dando graças, nós oramos louvando o Teu nome, Senhor, porque temos o privilégio de meditar na Tua santa palavra. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então, como nós vimos na aula passada, nós começamos falando da preparação de Josué em relação ao povo, para que eles dessem início à travessia, ou começassem o processo de conquista. Então nós vamos aqui, no primeiro momento, trabalhar do capítulo 1 de Josué até o capítulo 5. Então, nesses capítulos, o que nós temos logo de início? Nós temos a temática de Josué é exatamente a entrada na terra de Canaã. É disso que vai tratar o livro de Josué. Então é a entrada, é a conquista e é o viver na terra. Então é disso que trata o livro de Josué. Bem, nós sabemos que o primeiro momento é exatamente quando o Senhor ali chama Josué e diz: Josué, levanta aí, começa a travessia, lidera o povo nesse processo, porque o Moisés, o meu servo, já é morto, e agora você foi ungido para esse momento. Então, Josué se levanta, recebe toda uma quantidade ali de promessas da parte do Senhor, e nessas promessas, ele então vai fazer uma convocação ao povo, e nessa convocação, ele chama o povo à santificação, a santificar-se. Isso está no capítulo 3, verso 5, olha lá. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, já é o preparo para a travessia do Jordão. E aí em seguida, dessa convocação, um pouquinho antes ele tinha mandado 2 espias a Jericó, e nós falamos disso na aula passada. Aqueles espias vão entrar em Jericó e vão visitar a Raabe, e ali vai acontecer algo precioso, porque
Raabe, ela entende que aqueles homens estavam ali, porque eram enviados da parte de Deus. E ela entende que ela precisava clamar àqueles homens pela salvação dela e da sua casa. E foi o que ela fez. E aqueles homens então prometeram, né, que se no dia em que Jericó fosse tomada, se todos os parentes de Raabe estivessem na casa dela, e aí aquele sinal maravilhoso, né, que eles pedem para que Raabe amarrasse na janela da sua casa, né, a janela provavelmente, pelo que o relato nos diz, possivelmente uma das janelas fosse parte do muro que circundava a cidade. Então, que se Raabe amarrasse uma fita, né, um pedaço de pano vermelho, né, na janela, e ali aquela casa ficaria demarcada como a casa onde Raabe mora, e todos que ali estiverem ali dentro serão poupados. Bem, Raabe faz isso, né? E a gente sabe que então, a família dela vai ser poupada em seguida. E o Josué, então, o capítulo 3, como nós vimos, ele é bem importante também, porque além da chamada ao povo, da convocação ao povo para ir até atravessar o Jordão em direção a Canaã, o rio Jordão, né, em direção a Canaã, a gente vê também o Senhor falando com Josué especificamente, e o Senhor chama Josué e diz para ele: Josué, eu vou começar a honrar você agora diante do povo, da mesma forma que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você, para que o povo, né, possa compreender que da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também sou contigo. E o Senhor então dá essa palavra para Josué, e o primeiro momento, a primeira coisa que vai acontecer aqui, no capítulo 3 ainda, lá no verso 14, é exatamente quando o povo ele parte, né, em direção a Canaã. Primeiro vai à frente deles os levitas, que vão transportando a arca, né, da aliança, e o povo deveria guardar uma distância dos levitas que estavam transportando a arca de aproximadamente 1.000 metros, né? 1.000 metros, 1 quilômetro na verdade, e a palavra é muito clara, para que o povo pudesse, olhando para a arca, seguir em direção à arca, porque a arca iria abrir um caminho novo, um caminho nunca antes trafegado, passado, caminhado por eles. Era um caminho novo, e eles então deveriam observar, primeiro, aguardar o direcionamento que a Arca da Aliança então iria trazer para eles em termos de direção, né? Por onde passar. E os levitas que estavam transportando a arca então saem em direção ao Jordão, e a gente sabe, nós mencionamos na aula passada, que aquele era o tempo das cheias, e o Jordão ele estava transbordando nas suas laterais, né? Então o rio estava transbordando, e é claro, logo os sacerdotes ou os levitas, eles começaram já colocaram o pé na água antes mesmo de chegar no leito do rio. E a palavra vai dizer, né, que o versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram ao 3,15, viu? Chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas. Eu esqueci de dizer, pega a tua Bíblia na mão, fica com a Bíblia aberta, porque essa aula vai ser muito Bíblia, pura Bíblia, tá? Então mantenha a sua Bíblia na mão, para que a gente possa, e também já tenha um material, um lápis, uma caneta, que você possa sinalizar, marcar alguns pontos aqui importantes dessa travessia. Muito bem, então o capítulo 3 de Josué, versículo 15, mostra que quando os pés dos sacerdotes, né, dos que levavam a arca, começaram a molhar, então antes de entrar no leito do rio, começaram a molhar, aí a palavra diz assim, verso 16, as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas à altura, né, de Adã, cidade que está junto a Zaretã. Ou seja, eles começaram a molhar o pé, as águas que estavam descendo, de repente é como se uma parede, né, uma represa, represasse completamente
as águas do Jordão e elas ficam paradas. Então é óbvio, a água que estava correndo para baixo, ela vai correr, normalmente. Mas, né, o Jordão, então, naquele momento, o curso das águas foi interrompido. Tá? É o que diz a palavra aqui no verso 15. E uma observação do verso 15 também, né, porque ele vai dizer exatamente como era a condição das águas do Jordão naquela época. Diz que as águas do Jordão transbordavam em suas margens. Eram os dias da colheita. Então, nós falamos na aula passada, a travessia poderia se dar num período de estiagem, num período de seca, mas Deus, o nosso Deus, é o Deus da natureza também. Então, ele fala e tudo e todos lhe obedecem, não é? Então, Deus vai conduzir o povo para atravessar o Jordão exatamente na época das cheias. Queridos, isso é interessante porque às vezes até falei um pouco sobre isso, às vezes nós queremos que as coisas sejam mais fáceis no reino de Deus. E nós achamos que elas sejam difíceis, mas na verdade para Deus não há nada difícil, para Deus não há impossíveis. Então, nós é que achamos difícil, nós é que achamos que alguma coisa que poderia ser facilitada. Mas para Deus não existe essa coisa de facilitada ou dificultada, porque na verdade para Deus não há dificuldades, não há impossíveis. Assim como era no período do Jordão estar, né, com o seu maior volume de água, né? Mas não tem problema, porque o Senhor abriu o leito do rio, né, da mesma forma, com pouca água ou com muita água. E foi o que aconteceu aqui, né? E o texto vai dizer que os sacerdotes, então, eles entraram no leito do rio, já agora com a água, com a represada lá em cima, e eles pararam com a arca da aliança, eles pararam com a arca no meio do rio, né? E ficaram lá no meio com a arca, parados, né? Enquanto isso, o povo, então, começou a vir atrás deles, e enquanto eles estavam parados no meio do rio, né, o povo começou a atravessar o rio Jordão em direção à outra margem, que já era Canaã. Muito bem. Nós já falamos um pouco mais sobre isso, né? Vamos continuar. E acontecem duas coisas impressionantes nesse episódio. A primeira delas é que Josué, por orientação do Senhor, ele pede que um homem de cada tribo, então 12 tribos, portanto, que um homem, ele retirasse do leito do rio uma pedra, né? Isso está no capítulo 4, tá? Isso está no capítulo 4, e diz, verso 4:2, olha lá: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, verso 3, e ordenai-lhes do meio do Jordão, quando eles estivessem atravessando, né? Do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, cada um pegou aquela pedra, né, pela sua tribo, e eles então deveriam colocar essas pedras, né, logo após a travessia, amontoá-las, né, e amontoá-las, na verdade, fazendo um altar. E aí a pergunta que poderiam se fazer era: para que essas pedras? Para que nós vamos tirar 12 pedras do leito do rio? Fazer o que? Amontoá-las? Capítulo 4, verso 6 vai explicar. Ele vai dizer, né, que isto será por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam essas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas.
Então, na verdade, o que a gente vê aqui, né, dentro do propósito de Deus, nós vemos duas coisas importantes. Uma delas, quando Deus promete a Josué de que iria começar a honrá-lo diante do povo, assim como ele fez com Moisés, lembram que logo após a saída do Egito, o povo vai em direção ao Sinai, e qual é o primeiro grande obstáculo que eles encontram pelo caminho? Exatamente o Mar Vermelho. E o que acontece naquele momento? O Senhor orienta Moisés aqui, né? Erguesse as mãos com o seu cajado em direção ao mar, e quando ele faz isso, o mar então se abre-se um caminho no meio do mar, e o povo, então todo o povo de Israel que estava saindo do Egito passa pelo Mar Vermelho, por aquela abertura no mar a pé enxuto. Então eles atravessam. Quando eles atravessam, o mar volta ao seu normal. Então Deus já havia feito algo semelhante, embora com um volume de água muito maior. Lá era o Mar Vermelho, aqui era o Rio Jordão, mas a dificuldade era a mesma, né? Porque não dá para dizer assim, vamos atravessar o Jordão a nado. Alguns homens, alguns rapazes, talvez para alguns homens e para alguns rapazes não fosse possível, mas temos que pensar que haviam idosos, que haviam crianças, que haviam animais, e não só isso, o Jordão estava também com correnteza, porque era a época das cheias, a água estava transbordando, né? Então realmente era preciso uma intervenção divina, um milagre. Então, da mesma forma como Deus foi com Moisés lá atrás, 40 anos depois, Deus estava agora sendo com Josué, porque Josué está na liderança do povo, eles têm que atravessar o Jordão, e o Senhor então abre o Rio Jordão para que o povo atravesse em seco. E as pedras foram tiradas exatamente para que o povo fizesse um altar, um tótem. Para que isso? Porque nós temos memória curta. Nós oramos, pedimos que Deus nos salve, que Deus nos cure, pedimos que Deus nos abençoe, pedimos que Deus resolva os nossos problemas, nos dê livramento, e Deus ouve a nossa oração e opera nas nossas vidas. Mas nós esquecemos, e de repente nós passamos por uma outra tribulação, e nós achamos que, caramba, de novo, ou seja, eu estou passando por isso, e a gente às vezes se desespera, porque a gente tem a tendência de esquecer o quanto Deus tem sido conosco ao longo da nossa existência, o quanto Deus nos tem dado livramento ao longo da nossa existência, e parece que a nossa fé, que deveria estar firmada, deveria estar estabelecida, não é? Por conta também de todas as experiências que nós já vivemos, nós nos vemos muitas vezes, né, enfraquecidos, duvidosos, né? Mas aquelas pedras estavam ali, para que os pais pudessem contar para os filhos, quando os filhos perguntassem, pai, que pedras são essas? Ah, meu filho, senta aqui, eu vou contar para você o que aconteceu há um tempo atrás conosco, né? E aí, fosse uma oportunidade de testemunho do cuidado e dos feitos de Deus, da manifestação divina do Senhor na vida ali do povo. Muito bem, o povo então atravessa, pegam aquelas pedras, né, e vão erguer um altar, né, amontoam aquelas pedras, né, como se fosse um altar. Muito bem, ainda capítulo 4, depois que o povo então atravessou, né, todo o povo atravessou o Jordão, verso 13 ainda, diz assim, por volta de, verso 14, naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão, de modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes, saem do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão,
e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens como antes. E aí o verso 19 diz: e o povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. Então, e em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, né? E falou: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou esse Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez no Mar Vermelho, no qual fez secar perante nós, até que nós o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Então aquelas pedras era para testemunho da ação, do poder, da intervenção divina na vida do povo de Israel. Mais uma vez, para que também não só os israelitas, mas todos os que tomassem conhecimento daquele episódio pudessem temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Muito bem. Agora eles já atravessaram o Jordão, as águas do rio já normalizaram, ou seja, já estão correndo normalmente, cheia, então não dá para atravessar de volta agora, não tem como, ou seja, daqui para frente não tem como voltar, não é? E eles agora já estão em Canaã, e o primeiro lugar em que eles acampam, quando chegam em Canaã, na terra de Canaã, é Gilgal, que está ali, né, próximo às margens do Jordão. Então eles acampam-se ali em Gilgal, e ali em Gilgal acontecem algumas coisas impressionantes, que eu quero exatamente listar aqui com vocês. Uma das coisas que acontece, né, Gilgal é um lugar de muita manifestação de Deus, tá? Capítulo 5, olha que tremendo. Bem, eles atravessaram o Jordão, então agora vamos para Jericó. Eles já tinham um relatório acerca de Jericó, né, de como estava, então era hora de dar início ao processo de conquista. Bem, isso é o que normalmente nós pensaríamos, né? Já atravessamos o Jordão, não é? Nos santificamos antes de fazermos a travessia, então agora, né, já erguemos um altar aqui como memorial, né, e agora então vamos fazer o quê? Vamos em direção a Jericó, vamos conquistá-lo. Bem, assim a gente pensaria né, de um modo lógico, que era a se fazer. Mas olha, queridos, o que acontece e o que acontece em seguida é realmente impressionante, porque o Senhor vai chamar Josué e vai, capítulo 5, verso 2, o Senhor vai chamar o Josué e vai dizer para ele assim: Josué, eu vou parafrasear aqui, você vai fazer uma faca, vai fazer uma faca de pedra, e você vai fazer o seguinte, Josué, você vai circuncidar a todos os homens e todos os israelitas. Você vai circuncidar todos os israelitas. Bem, vamos levantar algumas questões aqui que são impressionantes. Primeira dessas questões que a gente poderia perguntar é: por que o Senhor não deu esse direcionamento para Josué antes da travessia do Jordão? Seria uma questão, não é verdade? Por quê? Por que esse direcionamento exatamente agora em que eles já estão na terra, nesse momento, numa terra de inimigos, não é? Porque haveria enfrentamentos. E por que essa orientação agora, justamente nesse momento? Bem, nós precisamos aprender sempre que o Senhor tem os seus desígnios.
e ele está sempre nos ensinando. Sempre. E aqui o povo, principalmente, era o povo dele. Então, algumas razões pelas quais o povo tem que se circuncidar. Primeiro, olha lá o que diz a palavra, ainda no capítulo 5, verso 4. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho do deserto. Ou seja, aqueles que haviam sido circuncidados antes. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados. Mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho do deserto, durante a travessia, durante aqueles 40 anos, havia sido circuncidado. Até porque, quando eles saem do Sinai e vão em direção a Canaã e chegam lá em Cádiz Barneia, lembram da crise de Cádiz? Chegam lá em Cádiz, o pensamento deles era que eles logo entrariam na terra e logo poderiam, né, colocar a sua vida em dia. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Por causa da incredulidade, da desobediência, o que aconteceu foi que o povo, então, por direcionamento de Deus, teve que voltar e peregrinar no deserto até se completarem 40 anos. Então, infelizmente, eles acabaram deixando de cumprir a sua parte na aliança. E, então, aquela geração ali, desse momento, eles não haviam sido circuncidados. Josué sim, Caleb sim, né? Itamar, Eleazar, os levitas ali, sacerdotes, né? Aquelas famílias sim haviam sido circuncidados, mas os outros não, né? Muito bem, então aquela foi a razão pela qual os homens foram circuncidados. O que é interessante, por isso, e foi a razão pela qual eu perguntei, por que o Senhor então dá esse direcionamento para que o povo seja circuncidado agora que eles estão na terra prometida? Porque a circuncisão, ela principalmente, quando se está na fase adulta, ela requer um certo cuidado, ou seja, um certo descanso, porque ela deixa o homem vulnerável. Não deixa o homem pronto para a guerra, não, de forma alguma, ao contrário, ele deixa o homem bem quieto, né, e até que comece a cicatrizar. Né. Bem, então nesse momento, quando todos os homens aqui de Israel estão sendo circuncidados, eles se fizeram extremamente vulneráveis. Ou seja, se qualquer um daqueles povos inimigos tomasse conhecimento disso, esse era o momento deles então atacarem os israelitas e levarem vantagem. Mas está acontecendo aqui no verso, está sendo narrado aqui no verso 1, algo que Deus sabia, mas o povo não sabia, né? Porque eles estavam indo para Canaã sob a orientação e sob a direção do Senhor. O Senhor estava à frente deles. Aí, olha, capítulo 5, verso 1. Vamos dar uma lida? O que diz? Olha lá. Quando todos os reis dos amorreus, ou seja, todos aqueles que habitavam ali em Canaã, quando todos estes que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam do lado do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Ou seja, os israelitas estavam sendo espionados, estavam sendo espiados. Normal, né? Mas quando os espias daqui dos cananeus e dos amorreus voltam com essa notícia, voltam com esse relato, isso caiu como uma bomba no coração deles, porque desfaleceu. Olha, esse povo realmente tem algo, tem um fator aí, um diferencial absurdo, né? E tanto que eles ficaram com medo. Bem, o povo ficou, os homens de Israel ficaram vulneráveis, foram vulnerabilizados nesse momento. Mas na verdade, queridos, tem algumas coisas importantes. A primeira delas é a seguinte: a palavra diz no Novo Testamento que nós, quando somos fracos, nós somos o quê? Fortes. Por quê? Porque a nossa fraqueza
ou a nossa força, ela não produz, né? Ela não quer dizer que quando nós estamos fortes, nós então podemos tudo. Não. Quando nós achamos que nós estamos fortes, esse é um perigo, inclusive, né? Porque às vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, na força do nosso potencial. Mas nós devemos fazer e agir, sim, na força do poder de Deus. Ou seja, né, quando nós estamos fracos, enfraquecidos, é aí que nós somos fortes. Por quê? Porque nós sabemos que não podemos por nós mesmos, mas podemos sim por aquele que está em nós. Então, essa é a confiança que nós devemos ter. Não importa se nós estamos enfraquecidos aos olhos das pessoas, não importa se nós estamos enfraquecidos aos olhos do mundo, aos olhos do Deus Todo-Poderoso que nos fortalece, nós estamos fortes. Amém? Nós estamos fortes, porque é Ele quem nos fortalece. Amém, queridos? Aleluia! Muito bem. Então o povo aqui estava vulnerabilizado, sim. Estava nesse momento, né, de certa forma, rendido. Mas o Senhor era como um muro de fogo ao redor deles. O salmista vai dizer no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, queridos? Então, eles estavam vulnerabilizados fisicamente, mas o Senhor os estava guardando. Amém? Então, e obviamente isso aqui tudo era didático também. Primeiro botava a casa em ordem, porque a circuncisão era um sinal da aliança de Israel com o Senhor. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 15, quando o Senhor chama Abraão, faz uma aliança com ele, e então Abraão vai ser circuncidado. Ele vai ser circuncidado no ano que vai nascer o Isaac. Abraão foi circuncidado com 99 anos. O velhinho foi circuncidado, velhinho mesmo. Então, porque era o sinal da aliança do Senhor. E todos os da casa de Abraão, e a partir dele, né, passavam pelo processo da circuncisão. Creio que alguns de vocês, muitos de vocês já sabem, mas a bênção também da circuncisão, em se falando aqui neste período especificamente também, né, a circuncisão é uma espécie de asepsia, é uma espécie de higiene, é uma higiene, não é? Então, eu li há algum tempo atrás que foi feita uma pesquisa entre mulheres árabes e judias, comparadas com as mulheres ocidentais. Então, o índice de câncer de útero, no colo do útero, nas mulheres judias e árabes, era muito menor, era expressivamente menor do que as mulheres ocidentais. E o fator importante é exatamente o fato da circuncisão, né, que gerava uma higiene maior, né, no órgão genital masculino, né, e obviamente ele não trazia, não levava impurezas para a mulher, né, durante a relação. Muito bem. Então, havia todo um efeito poderosíssimo aqui, importantíssimo, né? E principalmente, esse povo estava botando a casa em ordem. Esse povo estava entrando em território inimigo. Muito bem. Então, nós vimos que eles precisavam, por meio da circuncisão, estar com a casa em ordem. Muito bem. Atravessaram o Jordão. Agora, fizeram um altar ali em Gilgal, se circuncidaram, recuperaram. Então agora o que nós vamos fazer? Josué, o que nós vamos fazer? O que você pensaria? Como é que você direcionaria o povo, né, nesse momento? Imagina o desejo deles de saírem logo para conquistar Canaã. Mas qual é o direcionamento do Senhor para o povo nesse momento? Ainda no capítulo 5, veja lá, versículo 10. Versículo 10, olha lá, diz assim: e estando acampados em Gilgal, ainda em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. Qual foi a próxima instrução do Senhor para Josué? Foi: Josué, celebre
a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Ou seja, festejem, façam uma festa. Olha que diferencial tremendo, queridos. Olha como é diferente lutar com o Senhor. Isso é muito sério, isso é muito importante. Porque poderia parecer aqui uma prepotência, mas na verdade tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, o povo não havia observado a celebração da Páscoa regularmente, como Deus havia ordenado lá no Egito, no capítulo 12, 13, não é? Que a Páscoa, a partir dali, não é? Que foi aquele momento da passagem do anjo do Senhor, né? Sobre o Egito, não é? Que teve o momento da morte dos primogênitos, e o povo de Israel, ou seja, aquele povo que estava dentro das suas casas, e que sacrificaram um cordeiro e pegaram o sangue e marcaram os umbrais das casas, né? Então, ali, naquele momento, o Senhor chamou a Moisés e disse: Moisés, este vos será o primeiro dos meses do ano. Observem, celebrem essa Páscoa anualmente. Era um sinal do pacto, da aliança desse povo, do compromisso desse povo com Deus. Mas no deserto eles não fizeram isso. Então eles estavam em dívida para com o Senhor. Então agora o que eles vão fazer? Então, por orientação de Deus, celebrem a Páscoa. Ao mesmo tempo que eles estavam colocando a casa em dia, a Páscoa era uma festa. Então eles vão celebrar, vão festejar. Mas o que é interessante é que eles estão entrando na terra e ainda não guerrearam contra ninguém, não tomaram nenhum espaço ainda. Então, o que eles estão celebrando? Na verdade, queridos, eles já estão celebrando a vitória, mesmo antes de sair para a guerra. Porque quem anda com o Senhor tem as suas guerras, suas batalhas vencidas pelo Senhor. E o Senhor não perde nenhuma dessas batalhas. Então, era hora de colocar a casa em dia. Então, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar aquele que é sobre nós, aquele que nos livra. Vamos celebrar a nossa passagem para nos aliançarmos com o Senhor. Vamos celebrar esse sangue que sobre nós nos lava e nos purifica de todo pecado, de toda acusação, de toda dívida, que nós pudermos, naturalmente, o homem tem com Deus. Muito bem. Então eles vão celebrar a Páscoa, vamos festejar. Imagina agora aquele povo de Jericó, por exemplo, perguntando entre eles, conversando entre eles: cadê aquele povo? Onde é que eles vêm? Olha, eles primeiro tiveram uns dias lá, ficaram uns dias quietinho, parecia que não tinha ninguém, estava tudo morto lá no arraial, um silêncio, uma quietude. Agora é um barulho de festa, esse povo está dançando, está celebrando, está comendo. Não dá para entender, não é verdade? Dá para entender. Porque o Senhor era por eles. Então eles celebram a Páscoa, ok? Então, mais uma coisa. Aí diz aqui, porque festa tem que ter comida, eles celebram a Páscoa comendo o quê? Capítulo 5, versículo 11, olha lá. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. Verso 12, presta atenção. E no dia depois de terem comido, tá? Verso 12, 5:12, comido do produto da terra, no dia depois de terem comido do produto da terra, o que aconteceu ali? O maná cessou. Ou seja, parou de cair o maná. Olha o momento em que o maná cessa de cair sobre eles, não é? E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais, mas naquele ano comeram dos produtos da terra de Canaã. 40 anos, aquele povo no deserto, comendo da comida que vinha diretamente
como é que nós vamos dizer isso, hein? Da mesa de Deus. Durante 40 anos aquele povo comeu da comida que vinha diretamente da mesa de Deus. Deus os alimentou diariamente durante 40 anos. Quando é que cessa o maná? Cessa exatamente quando eles já estão na terra e eles já estão comendo do que a terra produz. Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso nas suas promessas, na verdade? Então, queridos, por que a gente às vezes não crê que o Senhor está cuidando de nós? Que o Senhor está provendo para nós? Por que nós temos essa dificuldade? 40 anos. Bom, aí, ok, então cessou o maná, e olha o que vai acontecer em seguida. Logo que cessa o maná, tem um outro acontecimento importante, tudo isso aqui em Gilgal, antes de saírem para guerrear. Versículo 13, diz assim: estando Josué perto de Jericó, ou seja, de repente ele se afastou um pouco ali daquele lugar, daquelas celebrações todas, e foi em direção a Jericó, como que querendo olhar Jericó ao longe, né, obviamente, como é que é, o que está acontecendo, e ele sai um pouquinho. E a palavra diz que no que ele sai, ele levanta os olhos para olhar para frente em direção a Jericó, e ele viu que estava diante dele, apareceu diante dele, em pé, um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele. Veja que interessante, porque aquele homem pareceu tão natural para Josué, que Josué foi até ele, mas Josué não o conhecia, não o conheceu, e ele faz uma pergunta. Josué faz uma pergunta, olha lá. Então Josué aproximou-se dele, versículo 13, e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ou seja, você é um dos nossos ou você é contra nós? Josué não conseguiu identificá-lo como sendo alguém do povo dele, dos soldados dele, do israelita. Então, quem seria? Mas veja que Josué vai fazer aquela pergunta, e aí vem a resposta. E a resposta é tremenda, porque até que Josué tenha a resposta, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Para ele era simplesmente mais um evento natural. Mas vem a resposta, e a resposta está lá no verso 14, diz assim: e ele respondeu, aquele soldado que Josué viu, respondeu: nenhum dos dois. Ou seja, eu não sou a favor de vocês e também não sou contra vocês, não sou adversário. Então, mas ele explica: venho agora como chefe do exército do Senhor. Uau! Olha, Josué, eu não sou nem a favor e nem contra vocês. O que eu estou fazendo aqui é muito maior do que você possa conceber, porque eu estou aqui como chefe do exército do Senhor. Ou seja, havia um exército maravilhoso da parte de Deus, enviado por Deus, ali acampado também, esperando o momento de tomar Jericó. E o comandante estava ali. O comandante vai falar com Josué. E o que ele fala para Josué? Diz assim: então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, no mesmo momento, Josué entendeu que era aquilo que estava acontecendo era sobrenatural, era muito maior do que ele. E ele prostra o rosto em reverência. E Josué faz uma outra pergunta, e ele diz: o que diz o meu senhor ao seu servo? Ele ainda não tinha se tocado diante de quem de fato ele estava. Mas ele ainda faz mais uma pergunta. E a resposta qual foi? Capítulo 5, versículo 15.
Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então Josué o fez assim. Uau! O que aconteceu aí, queridos? O que aconteceu? Temos que fazer algumas perguntas, é óbvio. Primeira pergunta: quem é esse chefe do exército do Senhor que vem falar com Josué, com o comandante do povo de Deus? Quem é ele? Então é a autoridade falando com a autoridade. Autoridade maior falando com a autoridade maior. Não é? Josué entende que não é uma pessoa qualquer. Não é, é um comandante, mas é um comandante que Josué ainda não tinha visto antes. E a palavra daquele comandante para Josué foi: Josué, tira a sandália dos seus pés. Ele já estava com o rosto em terra, não é? Mas a palavra é: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Queridos, qual é o paralelo dessa passagem ainda no Antigo Testamento? Onde é que está um fato semelhante que tenha ocorrido ainda no Antigo Testamento? Lá em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor vai falar com Moisés e diz assim, lá no capítulo 3, versículo 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver que coisa espantosa, essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui, ou eis-me aqui. E Deus prosseguiu. Moisés não sabia que era Deus. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então veja, Josué fez o quê? Lá também caiu com o rosto em terra, ou seja, escondeu o rosto, porque também teve medo de olhar. Agora, veja que quando Josué se prostra diante daquele comandante, esse comandante não rejeita essa reverência de Josué. Ele aceita. Ele aceita e ainda diz a Josué: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Exatamente o que tinha acontecido com Moisés lá atrás, quando Moisés foi chamado para o ministério. Agora está acontecendo com Josué também. Então, queridos, da mesma forma como Josué se prostra diante desse comandante, e da mesma forma como Josué tem que tirar as sandálias dos pés, porque aquele era um lugar santo, ou seja, era onde a presença de Deus estava, certamente, aqui nesse momento, o que acontece é uma manifestação da glória por meio da presença de Deus. Eu tenho por mim, com segurança, que esse comandante aqui era o Senhor Jesus Cristo, que vem estar com Josué. E é maravilhoso, porque Josué tem uma missão tremenda. Josué agora vai liderar o povo no processo de conquista de Canaã, não é? E Josué agora, ele e o povo, eles vão agora olhar para o inimigo face a face. Então isso não é fácil, isso, ao contrário, isso é muito difícil. Então era preciso que eles estivessem convictos e que eles estivessem seguros e que eles estivessem em dia na aliança para com Deus. Porque o enfrentamento ali, além de físico, era também espiritual. Eles precisavam estar prontos para guerrear, tanto no campo físico, quanto também no campo espiritual. Embora
O exército do Senhor estava lá para vencer por eles. Amém? Para lhes garantir a vitória. Então, amados, eu quero parar por aqui nesse momento. E até a próxima aula, reflita sobre isso. Releia de novo essas passagens. Veja que maneira tremenda que o Senhor vai trabalhar na vida do povo. Deus vai convocar o povo a colocar a casa em ordem. Eles estavam em falta para com Deus. O povo da aliança do Senhor, o povo que anda com Deus, não pode estar deixando rastros, deixando coisas mal feitas lá atrás. A gente tem que limpar a nossa história, limpar a nossa vida, não permitir que fiquemos carregando coisas que, ao invés de nos liberar para irmos à frente, para avançarmos, elas nos prendem, elas nos atrasam, elas nos seguram. Elas tiram a nossa potencialidade de fazer e de conquistar para o Senhor. Então, nós precisamos colocar a nossa casa em dia. Precisamos colocar a nossa história em dia. Esse é um tempo de colocar a história em dia. Esse é um tempo de colocar a casa em dia. Vamos buscar a direção do Senhor, vamos buscar a direção do Espírito Santo, para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre o que é que nós precisamos fazer para colocar a nossa casa, a nossa vida em dia. Depois disso, o Senhor então se manifesta no meio deles. A presença de Deus vem no meio deles. Então vem abençoá-los, vem demonstrar a fidelidade, o quanto o Senhor era por eles e estava ali com eles naquele campo de batalha. Eles não estavam sós. Não é? Então, queridos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a fazermos a nossa parte na aliança. O que é que o Senhor tem nos pedido nesse tempo? O que é que o Senhor tem pedido a você nesse tempo? Sabe? Vamos buscar nele o direcionamento e vamos ser obedientes, porque é Ele quem luta por nós. É Ele quem luta por você. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, então nós vamos sair para a batalha. Então daqui até lá, descansa bastante, se alimentem direitinho, afiem as armas, a espada do Espírito, que é a espada que é a palavra. Então vamos afiar as armas, a espada. Vamos pegar o escudo, que é a nossa fé, vamos manter a nossa fé, não é? Firme, amém? Capacete da salvação, ou seja, a certeza que nós temos de que em Cristo é Ele quem nos salva, nos lava, nos limpa, nos perdoa e nos torna apresentáveis ao Pai, nos santifica, amém? E vamos, irmãos, calçar as botas, botas da preparação ou da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, e vamos sair para a batalha. Claro, não esquecendo do cinto, né? Da couraça da justiça. Vamos sair para o campo corretamente. Amém, queridos? Deus abençoe. Até a próxima aula, com a graça do nosso Senhor Jesus.